Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos a reportagem e o assunto polêmico. O que é o assunto polêmico? Aquele que dá margem a um debate de ideias. Então vamos ver. Com frequência, o conteúdo da matéria jornalística reveste-se de um tom polêmico, sobretudo nos textos de opinião, editoriais, artigos, colunas assinadas. Quando isso ocorre em matérias noticiosas, como as reportagens, o foco principal do texto pode se deslocar da informação para as opiniões sobre ela, do fato noticiado para a polêmica. Vamos ver o que é a opinião, que nós já estudamos. Maneira de pensar, de ver, de julgar, julgamento possível, pessoal, justo ou injusto, verdadeiro ou falso, que se tem sobre determinada questão. Ponto de vista que se adota em determinado domínio social, religioso, político, intelectual e etc. E a polêmica, discussão, disputa suscitada por opiniões divergentes, controvérsia, debate de ideias. Agora vamos ler um texto encomendado uma pesquisa encomendada pela Ambev School sobre o nível de preconceito e de práticas discriminatórias dos brasileiros. Vamos à leitura. 7 em cada 10 brasileiros admitem usar expressões preconceituosas. Pesquisa mostra que 73% dos entrevistados já disseram frases consideradas ofensivas contra mulheres, negros, gordos e população LGBT, da redação. De cada 10 brasileiros, apenas 2 assumem ser racistas, machistas ou homofóbicos, mas 7 admitem já ter feito alguma declaração discriminatória ao menos uma vez na vida. Mulher tem de se dar ao respeito. Não sou preconceituoso, tem até um amigo negro e pode ser gay, mas não precisa beijar em público. São exemplos de comentários que expressam a reação da população diante da diversidade racial, de gênero, de orientação sexual ou estética. O brasileiro não tem consciência de que as coisas que diz demonstram preconceito, afirma Márcia Cavallari, diretora executiva do Ibope Inteligência, responsável por mapear as práticas discriminatórias dos brasileiros em pesquisa inédita, realizada em todo o país entre 16 e 21 de setembro deste ano. O levantamento do Ibope, encomendado pela Ambev School, questionou se os entrevistados têm algum tipo de preconceito. Das 2.002 pessoas abordadas, 17% disseram sim e 83% não. Em seguida, os pesquisadores apresentaram frases racistas, machistas, homofóbicas e gordofóbicas e perguntaram se eles já fizeram os comentários. Quando perguntamos diretamente se a pessoa tem preconceito, ela acha que não, mas quando apresentamos frases preconceituosas, o índice aumenta, diz Márcia. Entre os pesquisados, 73% admitiram ter falado frases como: mulher ao volante, perigo constante. Ela tem cabelo ruim. Isso é coisa de mulherzinha. E ela é bonita, mas é gordinha, entre outras. A professora de inglês, Lorena Monerati, de 36 anos, já foi vítima de gordofobia e machismo. O clássico é ouvirmos: ela é linda de rosto. Na maioria das vezes, a pessoa não teve intenção consciente de ofender, diz. É muito chocante. Ela acha que é elogio dizer que, do seu corpo, salva-se o rosto. O preconceito está arraigado. A pesquisa mostra ainda que, entre os preconceituosos velados, o machismo é o mais praticado. Quando questionado sobre os tipos de discriminações mais presenciados,
61% dos entrevistados disseram ter ouvido ou dito um comentário machista. Mulher. Entre as manifestações mais comuns, lidera a frase: mulher tem de se dar ao respeito. Para a antropóloga Regina Facchini, do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, esse e os outros 3 comentários ouvidos com mais frequência estão ligados à desigualdade de gênero e têm a sexualidade da mulher como ponto de partida. É a distinção de mulher para sexo e para casamento. Em tese, uma mulher decente não seria vítima de sexismo. A vítima seria a que não se dá o respeito, mas os limites não estão muito claros e qualquer deslize pode fazer a mulher ser rebaixada para o patamar de indecente. Em seguida, o racismo é o preconceito mais praticado. 46% relataram ter feito ou ouvido uma declaração discriminatória em relação a negros. O universitário Jonathan Vicente, de 26 anos, sentiu preconceito velado dos frequentadores em um shopping de luxo quando entrou com bermuda e regata. São olhares atravessados. Havia gente branca de bermuda e regata e as pessoas não reparavam. As discriminações são estruturais. Não são manifestadas por atos conscientes. Esses dados podem sugerir saídas para políticas públicas de combate às discriminações, diz Silvio Almeida, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, professor da Universidade Mackenzie e ativista negro. Bom, agora nós vamos estudar a coesão textual, coesão e coerência. A coesão e a coerência garantem as finalidades de comunicação e a inteligibilidade de um texto. A coesão é obtida por meio da utilização de certos recursos lexicais, escolha e combinação de palavras e gramaticais, articulação por meio da concordância verbal e nominal, do uso de preposições, conjunções, pronomes, advérbios, correspondência entre modos e entre tempos verbais, e etc. Então, olha lá o que é a coesão. É a articulação entre os elementos do texto, palavras, frases, parágrafos e segmentos. Então, a coesão é marcada pelas palavras que ligam, os conectivos, né? Que ligam palavras, orações, períodos e parágrafos dentro de um texto, né? Que podem ser aí articulação por meio da concordância verbal e nominal, uso de preposições, conjunções, pronomes, advérbios, correspondência entre modos e entre tempos verbais e etc. A coesão lexical ocorre pela utilização de sinônimos, de hiperônimos e de hipônimos. Cada vez que se substitui uma palavra já utilizada no texto por um sinônimo, um hiperônimo ou um hipônimo, acrescenta-se um novo aspecto ou uma nova informação à ideia representada por ela. Vamos ver o exemplo. Este vestido é bem bonito. É lindo, vou comprá-lo. Nesse diálogo, o adjetivo lindo expressou uma avaliação mais positiva e uma emoção mais intensa do que o adjetivo bonito. Vamos ver lá a coerência. É a relação lógica entre as ideias expostas em um texto, a ausência de contradição entre as partes de um texto e entre o texto e a realidade. A maneira pela qual, as ideias estão em harmonia, tem nexo, lógica, Se você diz uma coisa, não vale desdizer, ou seja, desmentir ou dizer o contrário. Tem que ter aí coerência, entre as ideias do texto. E sinônimos, palavras com significados semelhantes, como utilizamos ali nos exemplos.
Bonito, belo, lindo, são sinônimos. Hiperônimo, termo mais genérico em relação ao outro, que é seu hipônimo. E o hipônimo? Hipônimo, termo mais específico em relação ao outro, que é seu hiperônimo. Exemplo, animal é hiperônimo de felino. Então, animal é o termo mais abrangente, mais amplo, hiperônimo. Tá? E felino é o hipônimo de animal, que é um termo mais específico. Tá? Exemplo, animal é hiperônimo de felino e felino é hipônimo de animal, mas hiperônimo de gato. Gato, leão e onça são co-hipônimos de felino. Bom, atividade. Atividade 1, distribua no diagrama as seguintes expressões utilizadas na reportagem, de modo a estabelecer uma gradação do significado mais amplo, que é o hiperônimo, ao significado mais específico, que é o hipônimo. As setas que ligam as células do diagrama indicam as subsunções. E o que é subsunção? Ato ou efeito de subsumir. Subsumir, colocar alguma coisa em algo maior, do qual aquela coisa seria parte ou componente. Então, aqui nós temos termos, né, palavras, termos que aparecem no texto e nós vamos fazer aí o diagrama colocando a ideia mais abrangente, ou seja, o hiperônimo e os hipônimos em seguida. Tá? Declaração discriminatória, preconceitos, práticas discriminatórias, tipo de preconceito, gordofobia, machismo, racismo, discriminações. Então, nós temos lá o hiperônimo, a palavra ampla, né? Maior, preconceito. Depois, nós temos tipo de preconceito, lá no parágrafo 3. Olha só, já é um hipônimo de preconceitos. Agora vamos ver quais são os hipônimos de tipos de preconceito. Olha, gordofobia, machismo, racismo. Tá? Agora aqui, vamos ver qual que é o próximo hipônimo. Discriminações. Tá? Depois nós vamos ter as práticas discriminatórias. E, por último, a declaração discriminatória. Então, nós temos preconceitos num termo amplo, que é o hiperônimo, e todos aqueles que seguem, de acordo com as setas, são os hipônimos. Qual foi o fato que gerou a reportagem? Lá na questão 2. O fato gerador da reportagem foi uma pesquisa sobre preconceito e manifestações preconceituosas realizada pelo IBOP entre 16 e 21 de setembro de 2017, por encomenda da empresa Ambev Skol, para mapear as práticas discriminatórias dos brasileiros. Por hoje é isso, até a nossa próxima aula.